palco é seu, fica à vontade e bora ganhar essa galera aí. Obrigada, Gabi. Boa tarde, galera. Concorrer com a batalha de robô tá difícil, né? Pra cá, né? Vai aqui? Ah, foi. Obrigada. Gente, eu sou Renata Leitão. Na verdade, gosto muito que me chamam de Rena. É assim que todo mundo me chama. Eu sou aimoreense, que é uma cidadezinha no interior de Minas. Sou filha da Dona Maria, mãe da Dona Aurora. Sou educadora, artista plástica e hoje eu coordeno uma ONG lá em Belo Horizonte e sou coordenadora do projeto Include também, que faz parte da Campus Party em todo o estado de Minas Gerais. Gosto de fazer essa apresentação porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre as várias dimensões e as várias camadas que vão além dessa apresentação de quem que a gente é e do que a gente faz. Um pouquinho do meu trabalho aqui rapidamente, depois, se alguém tiver interesse, eu falo um pouco mais aberto. A Nova Atmosfera é a ONG que eu trabalho. Lá hoje a gente tem 39 educadores, são mais de 200 crianças e jovens que a gente atende diariamente, gratuitamente, fazendo um trabalho da educação infantil até o final do ensino fundamental, trabalhando principalmente a educação integral. Vou falar um pouquinho disso aqui na frente também. Então, para cá. Bom, aqui algumas imagens ali, então, infantil, de 0 a 3, aí a gente tem esse buraquinho do 4 e 5. Daí a gente pega o contraturno escolar, dos 6 a 14 anos, e a gente tem um projeto transversal de agroecologia e permacultura, que é o Bosque, que a gente atende todas as faixas etárias, que a gente vai trabalhar ali toda a noção de sustentabilidade, de práticas urbanas, de meio ambiente. Então, a gente tem oficina de horta urbana, cosmetologia natural, então criação de abelha, então diversas temáticas dentro da agroecologia, da permacultura e para todas as faixas etárias. Quem atende esse trabalho são as crianças também dos 0 a 3 anos e as famílias dos 6 a 14. Então o projeto ele também atravessa os dois outros projetos. O projeto Include, não sei se precisa falar dele aqui, né? É o braço social da Campus Party. Tem mais de 70 laboratórios espalhados pelo Brasil inteiro, é uma rede de laboratórios. É um projeto maravilhoso que leva a inclusão através da tecnologia. Tem um stand ali na frente, quem não foi lá, vai lá que está maravilhoso, é incrível. A moçada está arrasando, tem oficina e aí vai poder conhecer um pouquinho mais do projeto, que vai alastrar, são 10 mil laboratórios do projeto no Brasil inteiro. Bom, quando a gente chega num espaço de educação formal ou não formal e traz essa temática do maker, o que eu mais escuto, o que mais se escuta, que se espera desse espaço, são essas palavras aí, ó. Autonomia, criatividade, tinkering, que é uma palavra que em inglês difícil de ser traduzida para o português, que aqui ela tem uma tradução pejorativa, que é aquele que esmiuça, que fuçador. E aqui, né, não é fuçador, não é uma pessoa bem vista. Mas dentro do movimento maker o tinker é aquele curioso que vai desmontar as coisas, né, que vai investigar. A inovação, habilidades técnicas e transdisciplinaridade. É isso que eu escuto. E isso aqui, para mim, é um maker que vai além do fazer. Mas, na real, quando eu caio dentro da sala de aula, o que eu tenho? Eu encontro, em geral, pesquiso esse tema há quase 10 anos, gente. Pouca noção de educação, então, mesmo em espaços formais de educação, quem está aplicando hoje cultura maker tem pouca bagagem de educação em si. Uma fragmentação de saber, normalmente trabalhando só a cabeça, trabalhando hard skill, trabalhando, né, temáticas muito próprias da tecnologia e da ciência. Um esvaziamento da temática maker, tirando tudo disso que eu estou falando, de criatividade, transdisciplinaridade, deixando a temática maker simplesmente como puro fazer, aquele que constrói, uma mercantilização do tema e empobrecimento das práticas. Isso aqui, para o Edgar Morin, eu estou trazendo algumas ideias, gente, que aí depois, quem topar, a gente pode debater, assim, né? São ideias que não são só minhas. Ele traz isso como uma crise do viver.
É não só uma crise da educação, ele fala que é uma crise social, humana e relacional, que vai além da educação, que vai além, né, da temática maker ou de qualquer temática que a gente possa trazer aqui. É uma crise humana. Tá, mas e aí, o que a gente faz com isso? Eu acho que é importante, primeiro, a gente conhecer de que fonte que se bebe o movimento maker. Então, esse é um trabalho que eu fiz em 2016, é um artigo, depois, no final, tenho meus contatos, quem tiver interesse eu mando, em que eu faço esse mapa da educação, dos principais pensadores da educação. Eu trouxe alguns aqui, só para a gente não ficar enchendo, tenho certeza que quem conhece um pouquinho sabe que vai muito além disso daqui. Mas o movimento maker não nasce no ano 2000. Né? A gente tem lá a essência da criança, que foi desenhada pelo Rousseau, o Pestalozzi, que vai falar do self-active, da criança que faz por ela mesma, o Froebel, com a primeira ideia de objeto provocador, a primeira construção, o Froebel traz isso, a Montessori com a autonomia, sem dúvida nenhuma, o brincar livre, o Dewey, que vai trazer a solução de problemas reais, eu acho que ele é fundamental dentro do movimento maker, Piaget, não preciso nem falar, né, construcionismo, que traz toda a noção de colocar, de fato, a mão na massa, mas não com o esvaziamento do tema. Howard Gardner, que fala sobre as inteligências múltiplas. Inicialmente, ele mapeou 9 inteligências, que a gente, às vezes, fica pensando aí, né, a pessoa inteligente é aquela que sabe matemática. O Gardner, ele vai além, traça 9 e depois, na pesquisa dele, ele traça muito mais outras. A cada vez que ele pesquisa e a equipe dele pesquisa mais, ele vê que a gente tem uma série de inteligências. E, por fim, eu acho que, para mim, é o grande pai do movimento maker, que é o Papert, Seymour Papert. Ele é um sul-africano que faz sua carreira nos Estados Unidos e deixa um legado que hoje o Mitchell Resnick, do MIT, dá continuidade no Media Lab. Ele é um dos fundadores e uma das pessoas mais essenciais para a construção dos Legos, que todo mundo hoje tem. Depois o Mitchell Resnick, que faz o Lego Mindstorm, que hoje, né, o kit de robótica que mais top que tem. E o Resnick, ele vai além, que ele traz a questão do afeto. O Papert já mapeia isso ali na década de 50, ele traz a primeira linguagem de programação, que é o logo, e logo depois ele aplica isso aí dentro da robótica, dentro de fato do movimento maker, e cunha o termo do construcionismo, que muitas vezes é confundido com uma área da psicologia, mas que é de fato a origem do movimento maker. Isso não vem sozinho. De movimento social, que a gente pode trazer algumas camadas aqui, não tem como não falar da Revolução Industrial, que apesar de ser hoje aí, praguejada, apedrejada em todos os lugares pelo modo mecanicista das escolas, mas ela é fundamental para o movimento maker, que ela traz a máquina para dentro do cotidiano das pessoas. Depois, o pós-guerra, principalmente nos lugares que sofreram boicote, a gambiarra, que para a gente aqui ela é fundamental como objeto criativo, no Brasil, em Cuba, fundamental falar dela, a popularização das televisões, que levam a informação mais rápida para todos os lugares, o movimento hippie, que traz a cultura do compartilhar. Isso é essencial quando a gente fala de movimento maker. Isso é assim, fundamental, a gente grifar essa palavra do compartilhar, e nasce lá com os hippies. Depois, o do it yourself, que todo mundo diz, vem do movimento punk, que é um dos emblemas mais fortes, que é anticapitalista, anticonsumista. E hoje o que a gente tem no movimento maker é exatamente o contrário disso, porque tem um empobrecimento e um esvaziamento desse tema. Então, dizer que o movimento maker bebe na cultura punk é fundamental para a gente entender esse movimento para além de colocar a mão na massa, para além do fazer. Com a popularização dos PCs, a gente tem a informação disseminada ainda mais longe do que com as televisões. E aqui, gente, o trem começa a ficar feio. A popularização da web, a informação chega mais longe, a gente tem a criação das redes. E aí, perto ali dos anos 2000, a gente tem essa revista que é a Make, que eu imagino que quem se interessa pelo tema conheça ela.
A make ela é fundamental, primeiro porque vem esse tema, né, esse nome, maker. E ele define que o maker é aquele que faz. Mas aí, deixa uma provocação. Escritor é aquele que escreve? Pintor é aquele que pinta? Por que maker é aquele que faz? A make ela é muito importante para a disseminação do tema, mas ela é também um tiro no pé, porque ela dissemina o movimento na forma de receita, na forma do copia e cola. Você compra um kit e executa. E é isso que chega nas escolas. O kit embalado, plástico, estéril, pronto para você montar e ter a peça igualzinha do seu colega. E aí a gente tem a morte da criatividade. E nesse caminhar, hoje, quando eu chego nas escolas, mesmo com os kits prontos do Lego Mindstorm, que é fenomenal, maravilhoso, o que está sendo usado, o que está sendo implantado é esse maker. Emplastificado, estéril, distante da realidade. E quando a gente pega toda essa passagem do maker, principalmente dos movimentos de contracultura, dá uma dor no coração ver isso acontecendo, gente. É uma sacanagem isso acontecer. Mas nem tudo está perdido. Assim, trouxe aqui algumas ideias para a gente oxigenar, para a gente falar sobre isso, que eu acho que ainda tem algumas soluções nesse caminho. Primeira coisa a conhecer, né, sobre o movimento que eu disse. Tem essa frase de um pesquisador da UFBA, da Faculdade da Bahia, que é o Nelson Preto. Ele participou do movimento da Oicabum, que foi um dos grandes laboratórios na década dos anos 2000, responsável por espalhar criatividade, cultura e tecnologia no Brasil inteiro. Infelizmente, o projeto acabou, mas o Preto continua forte e firme lá na universidade, publicando. Sigam ele, sigam a publicação dele, é um cara muito bacana. E isso é uma das coisas que eu mais escuto. Já vi isso escrito em livros, gente. Que tecnologia é uma ferramenta, é só uma ferramenta. Que a gente usa ela e faz o que ela quiser. E o Preto defende o que eu também acredito, essa frase dele é de 2017, que ela não é só uma ferramenta, porque ela é mediadora do mundo. E isso fica muito claro na pandemia do Covid, gente. Quem estava na escola na pandemia do Covid sabe que tecnologia não é só uma ferramenta. Hoje ela é fundamental para a gente se relacionar. Hoje ela é fundamental para ter conhecimento. Eu, lá na minha cidadezinha, eu estudava numa coleção de livros que era a Barça, não sei, talvez vocês conheçam. Hoje mal se tem biblioteca. A biblioteca hoje é um lugar meio híbrido, misturado. Se você não tem acesso, se você não tem rede, você aumenta as desigualdades de um país como o nosso. Então, dizer que tecnologia é só uma ferramenta é a maior bobagem que a gente está dizendo. É preciso encarar esse negócio muito sério e levar tecnologia para todo mundo. Esse é o papel do Projeto Include, inclusive. Tecnologia tem que ser para todos, porque se uns têm acesso e outros não, ferrou ainda mais. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, a gente entender que o que a gente está fazendo distingue, cria desigualdades. E se é feito diferente para o menino da quebrada do menino do asfalto, isso acentua sim desigualdades. Não podemos deixar passar isso. Trago aqui alguns pensadores para refrescar essas ideias e para a gente ter um pensamento um pouco mais decolonial. Talvez vocês não conheçam Dona Helena Antipoff. Ela nasceu na Bielorrússia, mais ou menos em 1900, chegou no Brasil na década de 30 para repensar o modelo de educação, principalmente do meu estado, de Minas Gerais, onde que ela ficou até a sua morte. Então, ela hoje é considerada uma mineira de Ibirité. Está lá em Ibirité ainda uma parte do legado dela, que é a Fundação Helena Antipoff. Ela foi responsável pelos primeiros estudos de crianças com altas habilidades e crianças com deficiências. Ela é precursora desse movimento aqui. A gente estuda um monte de gente lá fora e esquece da Dona Helena, que ela é fundamental. Ela dedicou não só a sua vida, mas a vida do seu filho. Toda a grana que ela tinha, ela colocou nessa pesquisa. E ela é a primeira pessoa no Brasil a falar sobre movimento integral. Que a gente escuta hoje, tem o Ken Wilber, não sei se vocês já ouviram falar, uma figura-chave, um psicólogo, filósofo, gringo, homem, branco, que hoje fala muito do movimento integral
E a gente tem essa belezura da Dona Helena ali em Ibirité, que fez um trabalho essencial e ela não é dita. E a Dona Helena traz para o Brasil a ideia de que a gente não é só cabeça. Lá na década de 30, que é a ideia de Vygotsky, ela estudou em Paris muito tempo com Claparède, e ela traz essa ideia para cá de que somos cabeça, mãos e coração. Óbvio, né? Mas até hoje a gente não entendeu isso, gente. Vai para a escola que vocês vão ver, qualquer uma. A gente é só cabeça. E ela defende isso e ela atua nessa área. E é um pouco desse resgate. Dona Helena fundou a ONG que eu trabalho, que a gente faz hoje dentro do movimento Maker, lá na Nova Atmosfera também. Ailton Krenak, uma sumidade para mim, uma das entidades que estão aqui na Terra, que temos que conviver e conhecer. Tenho a honra de ser conterrânea desse maravilhoso, desse grande mestre, que é Ailton Krenak. Se não conhecem, por favor, corram agora e conheçam. Uma das maiores lideranças indígenas do país e que vem nos dizer sobre o bem viver. Está sendo muito dito pelos povos latino-americanos essa ideia de bem viver, mas ela é espalhada em todos os povos ameríndios, né? Todo mundo aqui praticava, mesmo os povos que entravam em guerra, eles entravam em guerra por questão de território e pensando no bem viver e não no bem-estar. Então, quando a gente tem um maker emplastificado, a gente está olhando para um bem-estar, um maker de kit que a gente coloca e imprime na 3D, na laser, sem perceber contexto, sem perceber sujeito social, sem perceber desejo, sem perceber quem sou eu na fila do pão, a gente está esquecendo que a gente está imerso num contexto que vai além. Dona Helena falava em 1930 de cabeça, mãos e coração. O Krenak, ele traz para a gente cabeça, mão, coração e tudo ao seu redor. Você não é só cabeça. Você é cabeça, mão, coração, mas você é árvore, você é rio, você é terra, você é planeta. Você não está sozinho aqui. Esse rolê não é sozinho. Os livros do Krenak são todos abertos, estão todos na internet. Eu usei para construir esse material um específico que é Caminhos do Bem Viver, que foi um documento que ele fez em 2020, no meio da pandemia, para uma ONG da biodiversidade. Procurem, depois também quem quiser, meus contatos eu mando, no final tem toda a bibliografia aqui também. E por fim, não poderia deixar de falar, porque não falei aqui do nosso patrono da educação, Paulo Freire, e que Dona Bell Hooks, que é uma estadunidense, que faleceu, infelizmente, no final do ano passado, mas que deixa um legado maravilhoso, dando continuidade ao trabalho do Paulo Freire. Ela consegue superar o trabalho que Paulo Freire fez, trazendo noções feministas e antirracistas para o trabalho que ele deixa aqui. E a Bel tem um trabalho imenso também. Tem artigos dela já hoje, muitos traduzidos. Tem livros, a editora Elefante está traduzindo todos os livros da Bel. E ela vem trazer para a gente a prática da liberdade. E quando a gente está falando da prática da liberdade, é importante a gente pensar num currículo antirracista. Porque não tem como, é impossível, gente, se ter liberdade num país como o nosso. Eu vou falar um pouquinho ali na frente de currículo para vocês, mas eu acho que são grandes inspirações contemporâneas, pouco conhecidas, pouco disseminadas, principalmente dentro do mundo da tecnologia e da ciência. Bom, coisas práticas, assim, para a gente começar de agora, sair daqui pensando. Lá no bom mineirês, a gente fala isso aqui, ó. Dom convinha, cotô, proncovô. Vocês já escutaram isso, né? Uma máxima mineira aí, né? Então, primeira coisa, gente, quem sou eu na fila da vacina? Eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher, eu sou lá do interior de Minas, eu atuo aonde? O que eu faço? Quem são essas pessoas que estão ao meu redor? Onde que eu estou? Hoje eu estou aqui na Campus Party. Isso tudo importa. Se você entra numa sala de aula ou num espaço de educação, gente, sentou com criança em volta, ou isso aqui que nós estamos fazendo, isso aqui é espaço educativo. Tá? Precisa ter placa escrita escola, não, é espaço educativo. Essa consciência, ela é fundamental, o primeiro passo. Quem sou eu na fila da vacina? Onde estou? Proncovô. O que eu estou querendo? E aí a gente vai falar mais do Proncovô, da intencionalidade pedagógica.
Isso entra, às vezes, com uma camada, que é o que eu vou cobrar na avaliação do meu aluno. Intencionalidade pedagógica, ela vai além. Então, é o plural do oncotô, é oncotamo, donconvimo e proncovamo, que é o todo. Além de saber quem eu sou, eu tenho que conhecer a minha classe, eu tenho que conhecer os meus alunos, porque isso importa demais, gente. A aula que eu dou para uma turma não é a mesma aula que eu dou para outra turma. E se eu estou fazendo isso, está errado. Eu estou repetindo o modelo mecanicista, eu estou emplastificando. E pode ser aula de qualquer coisa, gente, mas de maker, principalmente, esse negócio nasceu para ser subversivo. É a apropriação social dos meios de produção. Se você está pegando esse negócio e embalando e fazendo esse negócio capitalista, está errado, irmão. Está errado. Valores na prática. Isso aqui eu acho muito legal. Aí um dos focos lá, vou vender meu peixe aqui, lá da Nova Atmosfera, a gente trabalha com mapeamento de habilidade socioemocional. Depois a gente pode falar um pouquinho disso. Mas, em geral, o que eu vejo nos livros, quando a gente fala de valores? Quais são os nossos valores? Ah, não, eu trabalho a autonomia, a criatividade, trabalho a democracia. E aí você pega o livro, ou você pega a aula da pessoa, tá assim, seja criativo. É ou não é? Gente, no livro de matemática tem escrito lá, faça uma continha. No livro de português tem escrito, leia um livro. Não, gente, é um processo. Então, todas as habilidades, valores, é preciso ser mapeado em atitudes. É preciso ser mapeado em ações. E é preciso ser colocado em prática. Ninguém fica criativo de repente. Criatividade é uma musculatura que precisa de tônus. Se ela tá mole, não vai ter ninguém criativo. Se aquele menino, desde da primeira série, ele tá colorindo o Mickey, ele não vai chegar lá na frente e vai inventar um projeto. É pedir demais. É preciso ser trabalhada essa musculatura criativa dele para que ele dê conta. E não é sozinho. Não é como chegou o construtivismo aqui, que era, faça aí, estou aqui olhando. Não posso interferir, é fazer junto. Tem que se envolver nesse processo. Então, valores, gente, tem que ser mapeado, tem que ser colocado um mapa estratégico, tem que ser colocado ações, tem que acompanhar e tem que fazer junto. Só uma frase bonita pregada na parede não vai fazer nada. Vai ser bonito. Acho que se tiver uma arte legal, no máximo vai ser bonito, mas a pessoa não vai, gente. Sozinho não vai, tá? Currículo que eu falei. Esse é um termo que a Bell Hooks usa em quase todos os livros delas, em quase todos os artigos. Ela faz questão de escrever exatamente desse jeito, que fica um palavrão, para a gente nunca esquecer que nós vivemos numa sociedade patriarcal, supremacista, branca, capitalista e imperialista. Ela não usa, ela não diminui, ela não resume, ela usa isso para ficar fixo isso. Em geral, todos os nossos currículos são isso aqui. Me falem aí quem leu Bell Hooks na faculdade. Me falem aí. Quem teve professor negro? Não tem, né, gente? Como é que vai ter, se a gente não mudar o currículo? O currículo, ele é lugar de conflito dentro da escola. E ele tem que ser encarado como lugar de conflito, porque se ele for passação de pano, se é para o menino aprender o sensor, se é para o menino aprender a ligar um LED, ele vai ser passação de pano. Ele precisa ter uma prática diária antirracista, para a gente chegar no que a Abel fala que é a liberdade. Para a gente fazer o verbo que ela traz do Paulo Freire, que é esperançar. Isso aqui é uma coisa que enche o saco de quem trabalha comigo, mas que eu acho fundamental. É quase fazer o download do que a gente tem na cabeça, né, gente? Diário de bordo para educador, para quem trabalha com coletivo, para quem trabalha em grupo, é essencial. É muita gente, é um monte de coisa, você passa um monte de coisa. Para quem trabalha com vulnerabilidade social, quem está buscando impacto social, tem que fazer registro.
E tem que fazer documentação, registro é diferente de documentação. Aí vai a dica também do Lores Malaguz, trabalho de Régio Emília, que ele define o que é registro e o que é documentação. Registro é você ir lá e tirar uma foto. Olha aqui, queria fazer um robô, está aqui o robô. Documentação, você linkar isso com a intencionalidade pedagógica. Quero fazer um robô, porque essa turma me provocou naquele lugar, porque aquele aluno falou aquilo, porque naquele dia isso aconteceu e está aqui esse trabalho. Isso é documentação. Tem que fazer porque a gente é humano. E a gente está se relacionando com outros humanos. Às vezes, aquilo ali que passou pela gente em um segundo, vai dar um clique na nossa cabeça, em um outro momento, tomando banho em geral, né, quase dormindo, você liga aquilo ali, de repente, nossa, aquele olhar daquela criança, ela está me denunciando uma violação de direito. E aí você vai no seu registro, tá lá, uma vez ela estava triste, no outro dia ela estava não sei o quê, naquele dia, não, ele chegou borocochô, tá lá. Tá lá, e aí você consegue fazer um encaminhamento para a rede, porque você registrou. Foi dia tal, dia todo. Vou finalizar antes, tá, gente? Que aí eu acho que quem quiser, a gente pode bater um papo. Por fim, não menos importante, essa é uma frase do José Pacheco, que é um educador português, fundou a Escola da Ponte, que é uma das escolas mais inovadoras do mundo. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, em Cotia, ele tem o projeto Âncora, em Belo Horizonte, a Escola da Serra, inspirada no trabalho do Zé Pacheco. Fenomenal, um educador incrível. E ele fala isso, assim, sozinho, gente, não tem jeito. Mas a gente vive rodeado de zumbi. É isso, tem gente que acorda para bater o cartão da vida, do ponto da vida, vai lá, bate o cartão da panda, volta para casa e tudo bem. Beleza. Esse cara vai sugar sua energia. Não adianta você ficar falando lá com ele, vamos embora, vai ser doido. Não adianta. Cola com os vivos. Tem gente viva dentro da escola, tem gente viva dentro do espaço educativo, tem gente viva aqui. Cola com eles, aquele que o olho brilha, fala, vamos. É esse aí que vai fazer a revolução. Bom, acho que foi aqui. Tem aqui um pouquinho do meu trabalho, aqui meu e-mail, tem um pouquinho do meu trabalho aí no Instagram da Nova Atmosfera, é com PH mesmo. Do Include, tá ali, vai lá, quem não foi, pula lá que tá maravilhoso. E eu fiz um trabalho por muito tempo, agora está meio parada, o Remaker, que é uma oficina que a gente trabalha com reconstrução de objetos, muito na linha da arte, mas a gente fez uma série de eventos aqui em São Paulo também, produzimos um monte de tranqueira legal, exportamos a tranqueira para os gringos de novo, mandamos lixo para eles, e lá na página tem um montão de coisa legal que dá para a gente conversar. Quem quiser depois, gente, no final da palestra, ó, tem tudo isso aí que eu estou falando com vocês, que isso não é ideia minha. Eu sou muito grata aos que vieram antes, os que estão aqui comigo, mas tem aí, ó, vou passar rapidão só para vocês sacarem. Me pede depois lá, me manda um e-mail no asadebarata@gmail.com, que tem coisa aí para mergulhar e se divertir aí por muito tempo. Eu tenho um outro arquivo. Se vocês quiserem conversar um pouquinho mais sobre o trabalho, quiser ideias práticas sobre isso, mas eu não queria me estender muito, ficar aqui literalmente pagando palestra, porque eu acredito muito no momento de troca, queria trazer algumas provocações para a gente, se tiver gente viva aí, a gente trocar uma ideia. Estou aqui, às vezes não precisa ser aqui também com o microfone e tudo, estou aqui que é para a gente ir junto, compartilhando. Obrigada. Boa noite, primeiramente. Eu sou o Wendel, eu sou de Brasília, moro ali perto do Distrito Federal. E, assim, admirei muito o que você trouxe, é muito da realidade. Tenho 20 anos, mas tenho 5 anos em sala de aula. Então, sou dessa geração tecnológica, mas me enxergo muito à frente. Então, pego alunos de 2 a 17 anos. Então, a minha turma maior, terceira série do ensino médio, ela tem seus 17 anos, eu tenho 23 anos de diferença. E isso é muito
surreal. Tudo que você disse, eu vejo na prática. Então, assim, os zumbis do seu lado. Então, na hora que você falou, tem gente viva, tem gente viva. Tem gente que anima, tem gente que topa, tem gente que faz. Mas são poucos. Não são muitos. A maioria é zumbi. A maioria é zumbi. Sair da sua zona de conforto é difícil. E aí é uma coisa que eu sempre tento ser melhor a cada dia. Mas uma coisa que eu vi e eu tento melhorar, que toda vez que meus alunos entram na sala de aula, eu tento tirar eles diferentes. Mas nem 100% das vezes, que a gente é humano, a gente erra, eu consigo tirar meus alunos diferentes da minha sala de aula. Vai ter dias que eu vou sair da sala de aula falando assim, meu Deus, eu não consegui mudar a vida de um aluno hoje. Seja socioemocional, seja transparecendo o conhecimento, mesmo que eu tenha eles 100% concentrados, engajados, mas a educação, ela é revolucionária. Eu acredito nisso, por isso estou tão cedo em sala de aula. Eu tive um professor de matemática, onde eu falo que ele me jogou uma praga. Eu admirava muito esse mundo da educação, e ele virou para mim assim, quando eu estava no fundamental, e ele falou, você vai ser professor. Eu falei, Deus que me livre, passa longe de mim, essa profissão eu não quero. E aos meus 16 anos eu fui emancipado e recebi uma sala de aula na área da tecnologia. Fui capacitado ali, introduçãozinha, um curso livre, e assim foi evoluindo, cheguei até onde cheguei. Mas muito da sua fala, eu tive ânimo, engajamento, posição, porque muitas das vezes a sala de aula é difícil, ela é cansativa, ela é desestimulante, porque uma sala, um professor para 35 alunos é muita coisa. Um professor para 5, você consegue dar atenção para cada uma. Um livro que eu utilizo, e ele é open source, e aí indico para os demais que estão assistindo, não sei se você já ouviu falar, e da área de tecnologia, é o Computação Fundamental. Ele tem o segmento do 6º ao 9º ano. E ele traz o diário de bordo não só para o professor, mas para o aluno. Faz aquele feedback para os 5 minutinhos finais da sua aula e para o aluno fazer aquele download de tudo que ele aprendeu ou que ele absorveu do que você falou. Aqueles pontos mais importantes, aquilo que você pode deixar como sugestão para o professor melhorar, para o professor trazer diferente, para o professor... Então, surreal. O que eu trago para você, eu fiquei em dúvida onde parar, onde ir com a Campus Party sendo maravilhosa, mas não me arrependo de ter sentado aqui. Parabéns, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta. Deixa eu só comentar aqui. Pode comentar. Então, o trabalho do educador, às vezes, é solitário. Essa sensação, todo mundo sente isso aí, às vezes, né? Você chega no final do dia e fala, não ganhei nenhum. Você chega no final do semestre, ganhei nenhum, cara. Assim, dureza. Mas quando você está colado com os vivos, isso aí tem muito mais chance. Você vê o trabalho, porque educação é um trabalho de longo prazo. Esse é um retorno que você vai ter, sei lá, às vezes, depois de muitos anos, um moleque vai chegar e falar, sabe aquela aula que você me deu? Isso que você falou do seu professor de matemática, o Pacheco, ele fala isso, que a gente vira professor por amor ou por vingança. Que eu acho sensacional, porque nos dois casos são por amor, né? Na verdade, você quer se vingar porque você ama tanto, você acha que aquele lugar, ele merece um lugar melhor. Então, tem pessoas que provocam a gente, que deixam, mas às vezes a gente não reage naquele momento. Outro ponto que eu acho que legal que você passou aí é sobre a avaliação. A gente pratica lá na ONG a auto e a heteroavaliação, que eu acho que é fundamental. Então, você trazer a perspectiva do aluno, como que ele se vê, e mostrar para ele como que ele é visto. E a mesma coisa com o educador. Né? Estamos todos ali. Essa troca ela é muito legal. Só agradeço. Que bom que você foi fisgada aí. Que boa troca. Obrigada. Bom, eu tenho uma pergunta. Alô? Você falou muito sobre ir para aí? Daqui? Ah, tá.
Estou andando, estou andando. Para a audiência de casa, né? Acessibilidade. Estou andando, não é silêncio absoluto. Então, você falou muito sobre o movimento maker. Não adianta a gente pegar uma coisa, plastificar e fazer disso algo capitalista, porque não funciona. E que aqui dentro, na verdade, quanto mais pessoas têm acesso, melhor, né? Mais incrível é. Aí a minha pergunta é a seguinte: quais ideias, ou se você já pratica isso no seu cotidiano, nas suas vivências, você tem para tornar esse movimento um movimento sustentável, inserido numa cultura, num sistema capitalista, mas sem necessariamente transformar isso em capitalista, sabe? Tipo, para não ferir essa... Enfim, eu queria saber, assim, alternativa, se você já passou por alguma coisa, se tem algum exemplo prático. Gabriela, não é? Eu acho que eu passei batido no slide ali que cita o Gramsci, que fala sobre o Homo faber e o Homo sapiens. Deixa eu ver se eu volto aqui, gente, para cá. Que ele é importante. O Gramsci, não, acho que eu fui lá na frente. Ele traz essa distinção aqui, ó, que é, na verdade, isso aqui eu tiro do... Não, é aqui. Aqui, ó. Do Mesaros. Não sei se vocês conhecem. O Mesaros, ele tem um livro que é fundamental para quem quer entender isso, que é Educação Além do Capital. Maravilhoso. E ele fala isso, assim, né? Ele pega essa ideia do Gramsci, do sujeito social, que é cheio de desejo, que é um sujeito intelectual. E o que o capitalismo faz? Ele esvazia esse sujeito. Ele tem que esvaziar esse sujeito para que ele possa ser uma peça. Ele tem que ser uma peça. Isso é fundamental para que aconteça. Então, ele faz com que o Homo faber seja simplesmente o Homo faber, o Homo faber. Que ele simplesmente faça. E isso ele está pegando ali início da Revolução Industrial, né? Ali naquele período. Mas isso é tão atual, né? Dizer isso é tão atual. E não só os sapiens, né? Que aí depois a dona Helena entra, a Bell Hooks fala disso com uma propriedade muito grande, o Mitchell Resnick, pelo trabalho do Papert, que é a dimensão do afeto. Então, ele é um homem de conhecimento e um homem de afeto. Então, eu acho que a melhor forma de sair dessa armadilha é ter essa dimensão integral. Vou responder o que todo, né, martelo acha que é prego, assim, acha que tudo é prego, porque eu trabalho com isso e eu acho que a dimensão integral, ela traz isso. Quando eu estou aqui me apresentando enquanto mãe da Aurora, como uma pessoa que nasceu em Moraes, eu estou trazendo camadas para que vocês me conheçam. Eu estou fazendo, né, checagem de como eu estou me sentindo. Isso é fundamental para que a gente não vire uma peça. O bem viver que o Krenak vai trazer, de que você é responsável, de que você está aqui agora, não existe lado de fora, te traz essa noção de que você não é uma peça. E aí, na prática, eu acredito muito na escuta. Primeiro, sentar e escutar a sua turma, conhece cada um ali. 35 é puxado, né, Wendel? É puxado, essa é a realidade. Mas vai de 5 em 5, você tem um semestre inteiro. Passa uma atividade ali, separa os grupos mais ou menos e cola ali perto daquele ali. Hoje eu vou conhecer esse aqui. E aí, João, o que você gosta de fazer? João, lembrei de você, viu futebol, tal, não sei o quê, puxa a ideia com ele. Ele vai trazer. Aí corre lá, anota no registro. Daqui a pouco você escuta a Maria, o Pedro, bom, de repente você tem uma noção da sua turma. Roda, que é uma coisa, o Mitchell Resnick vai falar disso no Jardim de Infância para a Vida Inteira, que ele traz 4 dimensões, que são todas do Jardim de Infância. No Jardim de Infância, né, você falou, né, da educação infantil, a gente senta e faz roda com os meninos, faz? Como é que foi seu final de semana? É isso, gente. É coisa diferente, não é isso que a gente faz no boteco? A gente senta, como é que foi seu final? O que você faz na vida? Com aluno a gente faz isso, não, né? Mas tem que fazer. Senta lá e fala, como é que foi? O que aconteceu? Fazendo a roda, você tem a dimensão do todo. Então, acho que são, assim, né, estou falando coisas bem simples aqui, mas eu acho que são essenciais. Conhecer você, conhecer a sua turma e trabalhar camadas, não só a camada da pecinha, que é o que, né, é difícil, é um exercício. É preciso resistir mesmo, é prática.
Tem alguns exemplos aqui, não sei. Gabriel, não é Gabriel. Gustavo. Aquele outro arquivo, rapidão. Quanto tempo eu tenho, gente? Só 10 minutos? Tá, legal. Só para ver aqui, só mostrar umas coisas aqui de uns trem que a gente faz, uns trem que a gente apronta por aí. Nada sozinho, viu, gente? Ninguém trabalha sozinho, não. Nada disso aqui. Deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado aqui, gente. Aí. Bom, aqui uns trem lá do passado. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, gente, é uma oficina de meia. Você pega uma meia velha, com crianças de 3, 4, 5 anos, junta a meia velha que sempre perde pé, sabe? Que fica lá rodando na máquina de lavar, fica uma sem pé. Vai juntando aquilo, pede para os meninos trazer e propõe. Aqui eu propus para ele monstros, porque monstro para menina é sem catraca, né? Eles vão embora e nunca mais voltam. Então, vamos criar monstro? Vamos. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se aqui tá marcando. Tá. Isso aqui é o projeto dessa fofa aqui, ó. Isso aqui é o projeto dela. Isso aqui é metodologia de projeto, gente. Nós vamos aprender a fazer isso daqui lá na faculdade. Ela está fazendo aqui. Isso aqui evita que ela vire uma peça. Porque se eu falar com ela assim, ó, você pega a meia, corta a meia, gruda a meia com isso aqui, prega o olho assim, 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 matei. Matei ela com 3 anos, que aí o Ken Robson vai falar esse, o TED Talks mais visto, né? Vocês não viram? Vejam. Ken Robson também faleceu agora, um londrino que pesquisa criatividade. Ele fala que quem acaba com a criatividade é a escola. É lá que a gente mata, destrói tudo. É assim. Em vez de falar, ó, né, faz aí o monstro da sua cabeça, você já vem com a folha, com o monstro pronto, né? Recorta aqui e cola aqui. Eu acredito nisso aqui. Eu acredito nesse caminho, metodologia de projeto. E criança sabe fazer isso melhor do que ninguém. Então, aí a gente tem... Vou ter isso aqui, eu acho que... Aqui, ó. Essa daqui foi uma mini Maker Fair que teve lá em Belo Horizonte. Tudo projeto, gente. Aqui, ó. A gente está trabalhando aqui com restos de brinquedo, restos de telefone, tudo que os meninos trazem, que tranqueira, tudo que traz de casa lá, a gente vai juntando e faz isso aí. Primeiro a gente faz uma roda. Como é que é? O que é monstro? De onde que vem monstro? Nessa oficina aqui foi maravilhoso. Ele falou assim, monstro é minha mãe quando eu não faço para casa. Senta, define o que é monstro, cada um vai fazer seu projeto de monstro. Aí a gente vai, com o material que tem lá, o que dá para fazer? Vamos fazer com esse material aqui, o que dá... Vamos colocar um LED? Vai provocando, vai junto, né? Porque senão ele vai fazer o que ele conhece. Olha isso aqui, como é que funciona. Olha esse motorzinho aqui. Nossa, precisa falar com ele que é um motor de passo de, sei lá, 9 volts. Não precisa nada disso, gente. Depois você conta para ele. Mas conta o que o negócio faz. Bota uma hélice, o negócio... E se esse negócio saísse voando? Entra junto. Vai na viagem do menino. E aí, ó, cada um. Sinal, sintoma, gente. Fez uma oficina de maker. Eu não gosto da temática mão na massa. Acho que ela trata o esvaziamento do maker. Ela tira tudo aquilo lá que eu falei com vocês. A mão na massa, para mim, é a receita pronta. Então, vai fazer uma oficina de maker. Se saiu todo mundo com o mesmo objeto no final, tá errado. Tá ou não tá? É criatividade. Como é que é? O que é isso? Aí todo mundo saiu, mas o meu é rosa, o seu é azul, o dele é verde. Isso é customização, isso não é criatividade. Então, sintoma número 1, se está saindo, pode ser de Lego, Mindstorm, Chique no último, ou pode ser de sucata. Mas se saiu igual, tá esquisito, tá? Sintoma número 1. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui foi aqui no Festival Pet, também lá, ó. Aqui, ó que sensacional, isso aqui é um adulto. Ele fez isso aqui, óculos de ver pior, aqui, lá aqui no fundo, ó. Bem pior, gente. Você coloca, fica terrível, você enxerga péssimo. Sensacional, projeto feito, maravilhoso. Aqui é uma família. Em geral, eu separo família, porque se está lá com o pai e a mãe, normalmente o pai vai mandar tudo. Vocês já viram isso? Não é? Então ele vai falar assim, não, vai fazer desse jeito, o menino queria colocar a antena, ele fala, nossa, esse negócio vai ficar parecendo um objeto fálico, como é que eu vou chegar com esse... Não faço não. Aí corta, né? Aqui não tinha jeito, era uma feira, se fizeram juntos, saiu um boneco do David Bowie, esse casal, enfim, né? Aqui, vendendo sucata para os outros, é isso que a gente faz. Deixa eu ver se tem mais. Aqui é lá na Nova Atmosfera, os projetos dos meninos,
luminárias. É luminária, é o mesmo material, ó, gente. Madeirinha, pinos, já estava tudo cortadinho, mas cada uma sai de um jeito. Deixa eu ver, últimos slides aqui para vocês. Aqui a gente trabalha yoga. Aqui a avaliação lá, gente, como é que a gente mapeia habilidade socioemocional. Ai, gente, 1000 coisas. Isso é um evento maravilhoso aqui, ó. Acho que deu. Ó, isso aqui é o Make Something, é um evento que acontece em parceria com a Greenpeace. Eu acredito muito nisso aqui. Está na época dele acontecer. Todo mundo pode fazer, em qualquer lugar, na sua quebrada. Entra lá, olha, chama Make Something, que acontece no mundo inteiro. E é contra a Black Friday. É não compre, faça. Então, junta a galera que faz, a galera que conserta, a galera que cria. Nada pode ser vendido, nada pode ser comprado e fica todo mundo lá. É muito legal, muito axé, vale muito a pena conhecer. A gente fez lá em BH. Acho que meu tempo explodiu, mas eu estou aqui para conversar com vocês. Agradeço demais, gente. Obrigada. Boa caminhada para todos nós.